Podcast Trocando Ideia com Ricardo Costa. Um bate-papo descontraído e bem-humorado sobre assuntos atuais. Ou nem tão atuais assim, mas que vale a pena lembrar. Em tempos de pandemia, uma nova possibilidade de estar em contato com as pessoas, com os DJs e o público em geral, são os podcasts. Pensando nisso, resolvi começar um podcast que não vai falar apenas sobre o trabalho dos DJs e tudo que vem acontecendo na cena durante essa questão do coronavírus. Pretende abordar aí diversos assuntos. Para começar, claro, minha área é essa, uma das áreas que eu atuo diretamente é a área de DJ, além da comunicação, rádio e tudo mais. Nesta primeira edição vamos conversar com o DJ Bolinha, um dos nomes mais conhecidos da nossa região, um dos caras que atua aí há muitos anos na cena, né, e com o trabalho de DJ. Bolinha, inicialmente se apresenta para as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento. Quem é o DJ Bolinha? Olá pessoal, para você que está nos ouvindo aqui no nosso podcast, eu sou o DJ Bolinha, atuante como DJ há quase 30 anos, estou nessa área aí. Sigo aí fazendo festas de casamento, aniversários, baladas e nesse momento, antes pandemia, a gente estava com uma festa temática específica de flashback. Quase 30 anos, você disse. É muito tempo, tem muita bagagem e história para contar, sem dúvida nenhuma. Como foi o começo desse trabalho? 30 anos atrás, como era a cena, como eram os trabalhos, os equipamentos e tudo mais ligado a esta profissão de DJ? Aquela época, né, 30 anos atrás, ou até 20 anos atrás, eu acredito, os DJs eram batalhadores, sem dúvida, porque para começar naquela época você tinha que ter equipamento. E ter equipamento era uma coisa muito difícil, muito caro e não era muito acessível. Hoje, né, hoje em dia, 30 anos depois, é muito mais fácil você começar a tocar porque você pode comprar um equipamento numa loja dessas na cidade, você pode parcelar em 24 vezes com a ajuda da tecnologia, né, porque existem as controladoras. Na minha época só existia toca-disco e toca-fita. Não existia nem CD quando eu comecei, então era muito difícil o equipamento naquela época e começar era muito mais, porque você não tinha, assim, espelhos, né? Hoje eu entro na internet, vejo lá o DJ Alok, quero fazer aquilo que ele tá fazendo. Naquela época não, então naquela época eu escutava na rádio alguém tocando e falava, pô, que legal, acho que eu quero fazer aquilo. E aí eu fui tentar fazer aquilo da forma que eu podia. Aqui na minha casa eu tinha uma sonata, né? E aí eu pegava um disco aqui qualquer que tinha em casa, não era nem de dance, né? Eu pegava essa sonata, colocava um disco, sintonizava na rádio, aqui em Tupã, então eu esperava a rádio tocar uma música dance, assim, e aí eu colocava outra música e tentava fazer lá o esquema de DJ, que eu achava que estava certo, né? Mas não estava, né? Mas depois eu fui aprender aos pouquinhos, vendo os DJs que vinham pra cidade nossa aqui, nas casas noturnas que tinham aqui na época, né? Então a gente foi aprendendo, ouvindo, e estamos aí há quase 30 anos. Além dessa dificuldade de adquirir os equipamentos, haviam também a questão dos valores e como vocês faziam para driblar esse tipo de coisa? Vocês importavam os equipamentos, se juntavam com vários amigos para poder estar unindo esses equipamentos e fazendo aí a prática, praticando essa profissão de DJ? Como é que era isso? Sim, cara, você falou tudo. Importar não, importar era outro nível de DJ, né? Acho que o pessoal de São Paulo que importava, aqui no interior não. Aqui a gente se unia. Eu tinha um toca-disco em conjunto, comprado meio a meio, com um amigo meu aqui, outro DJ. Não era nem real ainda, era outra moeda, que eu não lembro se era cruzeiro ou cruzado. Quem era esse outro DJ, Bolinha? Era o Marcos Minei, DJ Marcos Minei. A gente tinha um toca-disco a meio, uma Akai, não lembro qual o modelo da Akai, então a gente tinha esse toca-disco. Aí o DJ Bona lá tinha um mixer, aí o outro DJ tinha um toca-disco, então a gente se unia, todo mundo junto, e ficava tocando, treinando, né? Começando a fazer as brincadeiras na cidade naquela época, era mais ou menos assim. Quer dizer, vocês juntavam esses equipamentos, cada DJ, amigos, além de DJs, amigos, levavam um equipamento, se juntavam uma vez na casa de um, outra na casa de outro, para poderem estar praticando aí os trabalhos de DJ. É isso aí, cada um levava o seu, e era difícil, viu, cara? Porque a gente ia de bicicleta às vezes,
ou o pai levava a gente no carro, nessa festinha na casa do outro, ou fazer um evento e tal, era mais ou menos assim. Então era bem complicado naquela época, nem carro a gente conseguia ter com 18 anos, né? Não era assim tão fácil, né? Comprar moto, né? Como é hoje, né? Quantos anos você tinha quando você entrou nessa profissão, DJ? E como eram essas festinhas que você acabou de citar? Tinham equipamentos de iluminação, equipamentos profissionais de DJ? Dá o panorama para as pessoas, década de 90, é isso? É isso aí. O ano era 1991, eu tinha 12 para 13 anos, né? Lógico que eu não era DJ nessa época, mas foi quando eu comecei a querer ser DJ. Para mim, ser DJ, tocar alguma coisa, levou uns 3 anos, mais ou menos. Até 94, 93, mais ou menos, a gente começou a fazer as brincadeiras nas casas das pessoas. O pessoal da escola. Primeiro eu levava um sonzinho na escola, no intervalo, que era o recreio, né? Colocava um som, as fitas que a gente gravava, a gente ficava soltando na hora do intervalo lá, né? E aí essa turminha que via a gente fazer, outras séries, ou mesmo o pessoal da classe, falava assim, DJ, você não quer tocar na minha brincadeira, né? Em casa? Então, aí na sexta-feira a gente pegava e reunia na casa de um amigo nosso que tinha uma casa grande, e ele tinha uns barracões na casa dele, né? Se chamava Jefferson Nakamura, japonês. Então a gente fazia essas brincadeiras na casa dele. E não tinha iluminação. A iluminação era o que a gente fazia. Tem muitas histórias sobre iluminação. Então a latinha de óleo com papel celofane na frente, com a luz lá piscando. Você apertava no interruptor, liga e desliga para ele poder piscar. Era mais ou menos assim. Até tem uma história legal porque a gente achava legal o globo espelhado, né? Então a gente não tinha dinheiro para comprar um globo espelhado. Então a gente fabricou um. A gente comprou uma bola de isopor, mandamos cortar os vidros, espelho, né? Cortou em quadradinhos assim, e a gente colou os espelhos nessa bola de isopor e arrumamos um ventilador antigo quebrado, né? Que o motor funcionava. E aí a gente colocou esse isopor esse globo feito em casa nesse motor de ventilador e ligamos na festa. Só que ele não tinha assim um timer, então você tinha que apertar um pouquinho a ligação e ficava girando muito rápido, sabe? E nessa noite lá, por acaso, alguém foi lá e apertou o botão do globo, e aí ele girou tão rápido que começou a voar os espelhos nas pessoas, então o pessoal tava dançando e batia o espelho nas pessoas porque tava escapando, voando lá do globo espelhado, de tão rápido que ele tava girando. Então essas são as histórias dos anos 90, que eu acredito que hoje é muito difícil acontecer isso, né? Que história fantástica, DJ, muito bacana essa história. Criatividade, união e dedicação foram os principais ingredientes para o começo da sua carreira e de vários outros DJs da nossa cidade e da região. Sim, com certeza. Foi a criatividade que a gente teve naquela época. A gente assistia alguma coisa na televisão, ou aí começou a girar uma fita VHS aqui na nossa turma, com histórias de boates, né? Tinha o curso do DJ Iraí Campos lá, que passou pela nossa mão. Então a gente via algumas coisas, a gente tentava pôr em prática aquilo que a gente estava tentando acompanhar. E eu já estava indo nas casas noturnas, né, por aí, pela região. Era muito frequente eu estar em Marília, na nossa cidade vizinha aqui. Meus parentes moram lá, né, meus primos, né? E eles eram um pouquinho mais velhos, então eles me levavam nas casas noturnas lá, nas domingueiras. Então eu gostava muito de ir para acompanhar e ver aquilo lá, entendeu? Então aquilo ali somou muito para mim naquela época. E como você via todo esse ambiente, você com a vontade de se tornar um profissional DJ, visitando as casas noturnas, seja na cidade de Marília, na cidade de Tupã ou na região? Você, pelo que a gente conhece, sempre esteve nesse ambiente, na cena, sempre fez parte da cena e da noite regional. Sim, cara, eu frequentava muito aqui a nossa cidade, aqui nas casas, né? Eu frequentei aqui em Tupã, tinha o Marajoara, eu fui algumas vezes, eu fui muito na Helder, né? Eu fui na antiga Holiday, na Fênix. Eu indo nesses lugares, eu já tava com a ideia de querer tocar. Queria muito fazer aquilo, a minha vontade era aquilo. Somado tudo isso, tinha a rádio, né? Que entrava muito forte naquela época aqui na nossa cidade, com a pegada de música eletrônica. Falava dance, né? Com o dance music, né? Era muito forte. Então a gente ouvia muito a rádio. E os DJs de São Paulo vinham aqui, faziam os programas deles, a boate, né? Era muito forte a boate na cidade. Então o pessoal fazia um programa na rádio da boate, tocando as músicas que iam tocar à noite, né? Então toda a vontade, toda a força que a gente tinha em fazer aquilo, acabou vingando. Foi mais ou menos assim, eu acho. Qual boate, DJ? A Area, né? A Area Disco tinha um programa na Tupã FM, chamava Area Hot Mix, passava das 5 às 6 da tarde. Se era no sábado ou na sexta, não me lembro. Tinha o Area Hot Mix também à noite, que fazia um link direto na boate. Então,
quando eu não ia na boate, eu ouvia de casa, entendeu? O pessoal lá dentro da boate fazendo um programinha lá, tocando as músicas ao vivo. E depois a Harrier passou para outra rádio aqui do Tupã, que era Paulista FM, então eu também tinha o programa Harrier Hot Mix nessa época, né? Eu gostava muito. Que legal! Quer dizer, não haviam grandes referências, mas haviam referências. Quais eram as suas referências nessa época, DJ? Referência pra mim era os DJs que eu via, que eu gostava, né? Que me incentivou e eu ficava louco querendo fazer aquilo também. Vinha o cara de São Paulo, que eu gostava muito, sou amigo dele hoje, chama Glaucio. Eu curtia muito o trampo dele aqui na boate, o trampo de DJ. De tanto eu frequentar a cabine da boate, eu fiquei amigo do cara, mas eu não tocava, entendeu? E eu gostava muito do DJ Dileto, lá em Marília, né, que tocava na Avenue, lá na boate, que eu também frequentava quando eu ia lá. E eu curtia e curto até hoje o trabalho do DJ Iraí Campos. As minhas referências são esses caras, né? E essas boates que eu disse, Area Disco, o Marajoara, aqui em Tupã, né, e a Avenue lá em Marília, são as que eu frequentei, que me ajudou na minha carreira. Estas, então, as suas principais referências na época que você estava começando. DJ, quais casas noturnas você chegou a fazer parte, onde o DJ Bolinha já se apresentou na cidade de Tupã, na região, seja como residente ou um DJ contratado para fazer uma noite, casas, clubes, etc.? Fui residente aqui em Tupã, depois de tanto frequentar e curtir os DJs, eu tive a honra de ser DJ residente da boate Area, isso em 1996, então vamos lá, são 5 anos depois de eu querer começar a ser DJ, eu fui trabalhar nessa boate que era o meu maior espelho, né? Então eu fui residente da boate Area, eu toquei no Vitória, tanto em Tupã como em Marília, fui DJ residente da Máquina 98, uma outra casa que teve aqui em Tupã, Jungle também aqui em Tupã, fui residente do Saint Louis também. Em Marília, fui residente do Café Brasil em Tupã, em Marília. São muitas, cara. Assim, clubes eu não vou nem falar, porque eu nem sei. Mas são muitos lugares, né? Mas assim, as que mais eu gosto é Area e Máquina 98 aqui. Pra mim, foram as principais. Que know-how, hein, DJ? Que lista de casas que você fez parte. Nesta época, para as pessoas entenderem o contexto, havia uma grande exigência, uma grande cobrança, porque o profissional DJ levava a noite nas costas, né? Sim, com certeza. E outra, não era muito fácil você ter as músicas naquela época, né? Então você tinha que gastar muita grana comprando vinil, né? Para você ter os lançamentos para tocar na casa. Então a responsa era muito forte. As pessoas iam na casa naquela época para ouvir as músicas, porque ela não tinha como ter aquela música, então ela ia na casa para ter sua referência musical, né? Era uma responsabilidade muito grande mesmo, conseguir isso tudo. Diferente dos dias de hoje, que as músicas estão acessíveis, extremamente acessíveis, através dos programas de streaming, os aplicativos de streaming, os iTunes, Spotify, Deezer, YouTube Premium e tudo mais, você paga ali seus R$10 por mês e a música está lá disponível. Nessa época, como você disse no início da entrevista, fitas cassetes, disco de vinil, gravando, uma fita cassete era passada e repassada de mão em mão para vários, inúmeros profissionais para que todos tivessem acesso. Mais do que ter acesso à música, tinha que saber o que tocar, né, Bolinha? Com certeza. Você também participou. Quantas vezes a gente não gravou o programa da rádio em fita, passava de fita, depois passava para MD, era um negócio louco naquela época, né? A gente era artista. Hoje a gente tá aí, ó, há um clique de você ter todas as músicas que você quiser. Se você não quiser pagar, você tem o YouTube como a sua referência. Você pode entrar lá e pesquisar lá o que você quiser. Você procurar as mais tocadas no seu celular, entendeu? Então você não precisa nem pagar. Hoje você consegue tudo no celular, né? Que veio para ficar realmente, né? Eu acredito. Exatamente. Fala um pouco mais para as pessoas que o ouvem nesse momento da evolução dos equipamentos. Você citou que começou tocando com os discos de vinil, fitas cassete, coisa que hoje a maioria dos jovens nem conhece e nunca teve oportunidade de ter o contato. Olha, no começo, quando eu comecei a tocar, eu não tinha o toca-disco principal, o profissional, que era o Technics SL 1200, né? Que era o sonho de todo DJ iniciante. Era uma ferramenta muito cara, era um toca-disco muito caro. Então a gente tinha alguns similares, né? Meu primeiro toca-disco foi um Akai e um Sony. Eles eram de correia, então era um correio em volta do prato. Então às vezes saía correia, então era muito difícil você conseguir uma mixagem precisa naquela época.
E existia esse toca-disco, Technics. Depois eu consegui comprar um Technics, até você me ajudou uma época, né, com Technics, um par de Technics. Depois apareceram os CDJs, que incluíram o CD na noite, então houve uma disputa, saiu em revista, saiu tudo quanto é lugar, falando da disputa entre vinil e CD. O que ficaria? Se continuaria os vinis ou mudaria para CD? E a gente viu que realmente na década de 2000, os discos realmente deram uma sumida total. Prevaleceu o CDJ. Depois dos anos 2000, agora, nessa fase aqui de 2010 a 2020, começaram a surgir as controladoras, né? Eu fiquei com o pé atrás da controladora, continuei usando o CDJ, depois eu mudei para o CDJ, comprei CDJ, porque era mais acessível, era mais fácil, não precisava ficar carregando disco para todo lado, então você tinha o seu case de CD lá com várias músicas em MP3, isso ajudou muito. Então eu tive meu CDJ e depois eu não queria trocar para controladora, porque eu achava que o computador podia dar um problema e tal. Em 2017, quando eu resolvi mudar para controladora, gostei bastante de trabalhar com controladora, então eu não voltaria mais para CDJ. A não ser que fosse para colocar o pendrive lá e tal. Acho que você usa assim, né? Eu uso controladora hoje em dia. Então a evolução tá aí. Toca-disco, CDJ e controladora hoje em dia. Então você faz essa opção hoje, né? Se for mais fácil para você. DJ, na época, antigamente, que nós estamos falando no começo da sua carreira, os DJs tinham que ter o seu próprio equipamento ou as casas noturnas possuíam os equipamentos e os profissionais iam tocar lá? Como é que era essa situação? Quais os equipamentos eram utilizados? Naquela época, as casas noturnas tinham seus equipamentos, então você ia trabalhar na casa noturna, já tinha o som, né, lógico, e se usava toca-disco, né? E um CD player, talvez, lá, né, pra você colocar algum CD de música nacional, mas as músicas dance eram vinil que usava. Então as casas noturnas forneciam algumas músicas para você tocar, né? Mas você podia comprar também, se você quiser. Se você achava que não ia ter e tal, mas geralmente a casa noturna fornecia sim. Hoje em dia não. Hoje em dia você vai com o seu equipamento que você tem na sua casa, tá no seu case, você coloca no seu carro e vai fazer a sua festa com o seu equipamento. Aí tanto faz, você pode chegar no lugar já ter o som ou não. No meu caso, de 100% das festas que eu faço, 90% são, todo equipamento é meu. Tanto de som, de iluminação, quanto o de tocar as músicas, né? No caso, a controladora que eu uso e o notebook. Então, hoje é assim, hoje a gente leva os equipamentos, as músicas, mas naquela época os clubes ofereciam pra gente a maioria das músicas. Então eles que compravam e tal. A gente só tinha que ir lá e tocar as músicas. A maioria das vezes eram assim. DJ, nessa época também haviam os campeonatos de DJs. Ser DJ era um estilo de vida, não era apenas uma profissão. Sim, tinha campeonato de DJ. O mais famoso campeonato de DJ é o DMC World, né, Mundial, que acontecia na Itália, se eu não me engano, não, no Japão. A final sempre era no Japão. Então ele reunia os campeões de cada país, duelavam lá no Japão numa final. Então lá sairia o DJ campeão mundial do DMC, que era esse programa. Então a gente assistia, porque eles gravavam essa final, né? Então rodou o mundo esses campeonatos. Então o DJ iniciante ou alguma galera daqui que era DJ, né? Era legal assistir esses campeonatos. Então, e o que aconteceu? Aqui na nossa região aconteceu um campeonato de DJ, inspirados nesses campeonatos. Então houve um campeonato em 1996, do qual eu participei. Então aconteceu as classificatórias na nossa região aqui. Então teve classificatória em Assis, teve classificatória em Lins, Araçatuba, se eu não me engano, Marília, teve em Quintana e teve em Tupã. Classificava 2. Aqui em Tupã, na final, nessa classificatória participou eu, o Ederson, o Márcio Flaus, eu não me lembro mais quem estava. E aí classificava 2, passou eu e o Ederson, uma diferença de 5 pontos, se não me engano, entre eu e ele. Praticamente empatados, mas passou para a final. E aí reuniu uma galera da região inteira aqui, e no caso, a gente foi presenteado com a final sendo aqui em Tupã, na Boate Máquina da 88. Em dezembro de 1996, aconteceu a final aqui em Tupã, desse DJs Connection, não lembro o nome exatamente, né? E aí lá teve 7 pessoas participando, foi isso. O primeiro colocado foi um cara de Marília, o DJ Fó.
segundo também foi um de Marília. Naquela época, aqui em Tupã, pelo menos nós não tínhamos as músicas de fazer mixagem, de fazer performance de DJ nos campeonatos. Então, os caras em Marília tinham as músicas. Então, parece que eles estavam mais ambientados com aquele ambiente de fazer performance. Então, a gente fez com o que a gente tinha, né, na verdade. Aqui. Aí ficou o Fó em primeiro, DJ Filho em segundo, o nosso colega aqui, o Ederson, conseguiu em terceiro, o outro cara de Marília ficou em quarto, o Coquinho, e eu fiquei em quinto lugar. Mas assim, eu posso me justificar um pouco de ter ficado assim numa classificação mais longe, mais atrás, porque eu trabalhava, né? Então eu não era só DJ, eu tocava nas boates à noite e trabalhava normalmente durante o dia. Então eu não tinha muito tempo para treinar naquela época, né? Aí eu acabei ficando em quinto, mas não me arrependo, não estou triste por isso. Eu fiquei feliz de ter participado e ter levado o nome da cidade de Tupã, pelo menos naquela época, para a região toda. E como eram os ambientes? Era só um campeonato ou era um campeonato junto com uma festa? Quem frequentava eram DJs ou havia um público, havia torcida? Como era esse ambiente do campeonato de DJ? Olha, o campeonato de DJ não era assim só para DJ, era uma festa. Então você ia na boate, comprava o ingresso sabendo que ia rolar uma noite, mas que durante essa noite ia acontecer o campeonato de DJ. Então, como foi aqui em Tupã, a final nesse caso, né? Então foi muita gente, tinha muita gente lá no dia, e na hora que eu e o DJ Ederson se apresentou, a galera vibrou, curtiu cada mixagem que a gente fazia, cada performance, o pessoal gritava. E tudo isso fica documentado, tem uma gravação, tá no YouTube isso aí, tá tudo lá registradinho, mano. Então, além de ser o campeonato DJ, a noite rolava normalmente, com uma balada curtindo. É só digitar no YouTube Campeonato de DJ em Tupã, encontra o link? Encontra sim. É DJs Connection 1996 Tupã, vai estar lá a final. Você pode acompanhar aí no YouTube. E em relação à premiação, havia uma premiação para incentivar? Era dinheiro? Quais eram esses prêmios? Teve premiação sim, cara. Eu vou tentar lembrar aqui. O primeiro colocado, se eu não me engano, ganhou um mixer, que naquela época, em 1996, não era assim tão fácil você conseguir equipamento. Então, você ganhar um mixer de presente, por você ter sido o primeiro colocado, era uma coisa assim, espetacular. O segundo colocado, o primeiro ganhou um mixer e um troféu, né? O segundo colocado eu não me recordo o que ele ganhou. Eu lembro do terceiro, que foi o Ederson, que ele ganhou um fone de ouvido e um troféuzinho também. Aí depois do quarto pra cima não teve, não. Teve só um certificado dizendo que você participou daquele campeonato, assinado o certificado assinado pelo DJ Anthony Garcia, nosso brother aqui de Marília, que hoje é um dos DJs principais lá da capital de São Paulo, né? Então tá assinado por eles, né, o certificado. Podcast Trocando Ideia. Sem redes sociais nessa época, uma ferramenta muito importante na vida dos profissionais DJs era o rádio. DJ Bolinha fez parte desse segmento também. Sim, com certeza. Eu acho que sim. Eu não seria DJ se não fosse a Rádio Tupã, que é a minha casa, né? Eu não trabalho mais lá hoje, mas eu considero a minha casa. Eu tenho total acesso lá, tenho carta branca. Lá eu fiz muitos amigos, tenho amigos até hoje. Então, sem a Rádio Tupã, eu acho que eu não seria DJ, porque sem rede social, quem divulgava a gente era com certeza a Rádio Tupã, que entrava muito forte na nossa região toda aqui. Um grande alcance, e você chegou a ter apresentar programas nas rádios da cidade, né, Bolinha? Sim, a Rádio Tupã eu tive um programa meu mesmo, o Estação DJ, que foi criado por mim e apresentado por mim, e eu levava os convidados lá, era muito legal o programa, mas eu também fui apresentador do programa Hot Mix, fui apresentador do Disco DJ, então, vários programas assim de DJ, eu também fiz parte lá, né, na casa, na Rádio Tupã. E esses programas eram ao vivo, gravados, eram feitos sempre do estúdio da emissora ou aconteciam em outros locais também? Como que era essa parte? O programa Hot Mix, a maioria dos programas eram gravados, né? A gente gravava o set na nossa casa, aqui nos nossos equipamentos, levava o set lá e fazia a gravação, todo mundo junto lá, os DJs que iam participar, gravávamos no estúdio para entrar no ar naquele dia mesmo à noite. Ou Estação DJ, a maioria dos programas foram ao vivo. Então foi isso aí que foi legal, né? Porque eu trazia os DJs de outra cidade para participar com a gente aqui. Então o cara vinha, a gente montava equipamento. Era bem legal, só que também era bem cansativo. Até foi esse um dos motivos por ter acabado, porque a gente tinha que tocar, não podia ir, ou então tocou naquele dia, no sábado, e no domingo tinha um programa de Estação DJ, para fazer essa montagem, carregar tudo lá. Era bem cansativo, né?
Dance Radio também, DJ? É verdade, Dance Radio também, tinha Dance Radio também, que também foi muito legal essa época, Dance Radio. Você, eu, participamos todos lá com o Alessandro Dassi, né? A gravação era muito engraçada. A gente se divertia fazendo aquela gravação daquele programa Dance Radio, né? Só posso dizer que eu tenho muita saudade dessa época aí, desses programas de rádio que a gente frequentou muito. Festa Flashback. Como surgiu essa ideia? Vocês que viveram essa época de ouro dos anos 90, trouxeram de volta esse estilo. Esse ano, por conta da pandemia, nos últimos meses, aliás, não está acontecendo, vinha sendo um grande sucesso as festas Flashback na cidade de Tupã. Ela começou, para mim, a acontecer em 2014, se eu não me engano. Então, há 6 anos atrás. Eu fui frequentar uma festa de Flashback lá na Jotal Evento, onde estava tocando o DJ Ivan Ribeiro e o Gilmar Montezani. Então, eu fui lá, curti a noite, né? E eu achei muito legal. Mas até esse momento eu não quis fazer festa Flashback. Eu só queria ir lá pra curtir. Só que os DJs lá da casa resolveram que não queriam fazer mais. O proprietário da casa, o Jorge, da Jotal Eventos, me ligou e falou assim: Bolinha, você não quer fazer a festa Flashback? A festa de Flashback aqui na Jotal. Não era a festa Flashback, né? Acho que tinha nome, eu não me lembro agora o nome. Aí eu falei: beleza, eu faço. Aí eu fiz, cara, acho que 4 festas de Flashback na Jotal Eventos. Só que depois o Jorge da Jotal também não queria mais, porque não estava dando muito público, ele fazia só na sexta-feira. Sexta-feira aqui na nossa cidade, né? Diferente dos grandes centros, né? E o pessoal não frequenta muito, porque às vezes no outro dia tem que trabalhar. Então eu achava que a festa tinha que acontecer no sábado, né? Mas no sábado ele tinha uma festa específica dele, então ele não faria. Aí ele desistiu de abandonar também a festa. Passou-se um tempo, 1 ano, aí eu resolvi fazer uma festinha ali num clube ali, aí dava 100 pessoas, aí eu fiz uma outra festa ali, dava mais 150 pessoas. Isso aconteceu até 2016. Aí eu resolvi parar também. Falei: eu não vou fazer mais festa Flashback, as pessoas não vão mesmo, então só vai esse pouquinho, eu acabo desperdiçando uma data que eu podia fazer uma festa de casamento e não ia ninguém na festa, eu resolvi parar. Aí, em 2017, resolvi fazer a festa Flashback no dia do meu aniversário. Pra quê? Pra comemorar o meu aniversário. Então, o que eu fiz? Chamei uns 3 amigos meus DJs aqui, o Ederson, o Rodrigo Galvão e o Piu Piu. Falei assim: vamos fazer uma festa Flashback no meu aniversário? A data é tal. O que vocês acham? Tô livre. Vamos fazer então. E ficamos por achar um salão de festa, né? E aí, nesse momento, a gente ficava preocupado, porque se não tava dando ninguém na festa, a gente pensou assim: a gente vai alugar um salão, ninguém vai dar prejuízo, né? Então vamos fazer o seguinte: o Piu Piu sugeriu a gente fazer na APAI, porque a gente já tava vendo que a APAI tava fazendo alguns eventos, né, com grupos de pagode, para ajudar a APAI, né? Então ele sugeriu que fizesse na APAI. Aí a gente pegou, foi lá conversar com eles toparam na hora. E aí a gente foi fazer a festa Flashback lá na APAI, no dia 5 de agosto de 2017. Foi a primeira edição grande, assim, podemos dizer que contou com o maior número de pessoas e foi feita de forma mais organizada? Não, assim, vamos dizer assim, a gente fez a festa com o intuito de 200 pessoas na festa. Então a gente fez 300 convites, um negócio assim. Mas a gente não esperava que fosse 300 pessoas. Não foi 300, foi 500 pessoas na festa. Não sei se é porque o pessoal estava com vontade de ir na festa Flashback ou era para ajudar a entidade também, que foi esse o intuito, né, na época, né? E a festa foi um sucesso. 500 pessoas naquele dia, com não muita divulgação, foi surpreendente, na verdade, né? E aí foi assim que começou a festa Flashback. Existiu e existe um movimento nacional nesse sentido também, né, Bolinha? O Flashback está muito em evidência, muito em alta, as pessoas voltaram a realmente curtir os sons das décadas passadas e valorizar esse tempo. Sim, com certeza. O que está acontecendo hoje? Existiu uma galera que tem seus 40, 50 anos ou 60 anos, eles não são tão caretos assim ao ponto de ficar no bailão, sabe aquele bailão de forró? Nada contra o bailão de forró, tá? Por favor, não é isso. Tem uma galera que talvez não curta muito o bailão de forró, mas eles gostavam da época disco, dos anos 70, ou gostavam do pop dos anos 80, ou alguns do dance music dos anos 90. Então, essa galera não estava saindo mais, porque não existia festas para esse tipo de público. Por N motivos, às vezes a pessoa não saía porque já estava casada, às vezes ela saía porque não saía porque estava casada e tinha medo de ir num baile e ter muita briga sobre essas coisas assim, o pessoal beber, se exaltar e acabar brigando. Com essa festa Flashback que a gente fez, essa galera foi lá na festa. A galera com seus 60 anos, curtindo lá as músicas dos anos 70,
a galera dos 50 anos curtindo os anos 80 e a galerinha dos 40, 30 curtindo os anos 90. E eles gostaram do ambiente, se sentiram bem, beberam a bebidinha deles lá, curtiram o som, viram a galera dançar passinho e se identificou com a festa. Ao fim da festa, no domingo, a gente ficou surpreso com o que aconteceu. E aí, começou as ligações durante aquela semana. O pessoal falou assim, olha, foi muito bom, foi muito legal. Quando que você vai fazer outra? Na minha ideia, eu iria fazer uma outra festa no ano que vem, no meu aniversário de novo. Então seria uma festa para acontecer no meu aniversário, todo mês de agosto. Quando eu falei que ia fazer isso, as pessoas assim, não, é muito tempo para esperar até lá. Não dá, faz outra antes. E aí a gente começou a olhar a agenda, assim, sabe? Falar assim, puxa, até o fim do ano não tem um sábado livre, em que nós 4 DJs ali, que foram os fundadores, né, ia estar livre para poder fazer a festa. E a gente acabou fazendo uma véspera de feriado, e aí não parou mais, cara. As pessoas hoje querem de 2 em 2 meses, pelo menos é o que a gente tem feito agora. A festa já faz 3 anos, vai fazer em agosto agora, seria a festa de 3 anos, né? Mas por conta da pandemia, a gente está meio parado, não sabe o que vai acontecer, mas em agosto seria a festa de 3 anos. E nesse tempo, nesses 3 anos, vocês vêm profissionalizando a festa, ampliando, buscando novo público, como tem sido? Sim, cara, a cada edição a gente tenta fazer, pelo menos, se a gente não muda, assim, alguma coisa na estrutura, né, de som, ou traz alguém de fora para tocar, a gente tem feito algumas mudanças assim. Muda o estilo da treliça, o formato que foi montado. Mas esse ano agora de 2020, a gente comprou uma iluminação que se usava nos anos 80. Então, a iluminação retrô mesmo, com aquele tipo de iluminação com motor que se usava na época dos anos 80 e 90. A gente comprou esse tipo de iluminação, a gente está montando esse tipo de iluminação na festa agora. Então, a festa Flashback tem o intuito de tocar as músicas antigas e a iluminação é retrô. Não é usado o que usa hoje nos Moving e tal. Na verdade, a gente acaba usando o Moving para fazer um efeito no globo, né? Mas assim, é só para fazer o efeito no globo, mas a iluminação colorida em si é feita com iluminação de época, retrô. Muito legal, iluminação de época. E o público, Bolinha? É apenas o público dessa época, o pessoal acima dos 30, 40 anos, ou também o público jovem frequenta as festas Flashback em Tupã? Não, a galera que tem ido na festa, a maioria, sim, com certeza é acima de 40 anos ou 35 anos. Mas a gente tem acompanhado que esses pais ou essas pessoas que têm ido, assim, que tem 40 anos ou 45, acabam levando seus filhos lá. E essa galerinha vê os passinhos que a galerinha faz lá e eles estão gostando. Então, cada vez mais tem mais jovens também na festa. Então, a festa conseguiu manter um público mais ou menos de 600 pessoas, onde tem jovens, os mais velhos, mais experientes também. Bolinha, fala um pouco pra gente também sobre essa evolução e a mudança na cena noturna em relação aos clubes, às casas noturnas. Muitas casas fecharam, geralmente novas casas surgiam, mas hoje está muito em voga o barzinho, aquela balada com dupla sertaneja. Também aproveito para acoplar a pergunta, a questão dos ritmos musicais que eram mais eletrônicos e hoje estão mais para bandas, mais sertanejo, digamos assim. Quanto às casas noturnas, a gente veio percebendo com o tempo que elas foram fechando, né? Eu tenho uma opinião formada sobre isso, que eu acredito, que um pouco faz parte. Eu acho que nos anos 90, você não conseguia ter um carro muito fácil. Você não conseguiria comprar uma moto, assim, ir lá na concessionária e tirar uma moto. Não era assim tão fácil, né? E você lembra, você viveu essa época, você sabe que naquela época a galera ia pro clube a pé. Todo mundo ia a pé. Então ele acabava tendo a única opção ele frequentar um clube, uma boate, né, dentro da cidade. Então, hoje em dia, um jovem de 18 anos tira uma moto muito fácil. Um dos jovens, pelo menos da turminha ali, tem um carro, onde ele consegue colocar mais 4 pessoas dentro. E isso favorece o cara a fazer o quê? A ir numa chácara, curtir um sonzinho com a turma, ou ir em outra cidade, curtir um show, curtir uma baladinha, curtir um shopping, não sei, em outros locais, não falando em Tupã. Eu acredito que esse foi o fator principal da galera desistir um pouco dos clubes, entendeu? Das boates dentro da cidade. Agora, quanto à música, houve uma evolução musical, né? Acho que com a tecnologia de você poder gravar uma música no seu estúdio, na sua própria casa, né? A galerinha começou a gravar suas próprias músicas. É uma galera, com certeza, com talento, né? Consegue gravar suas próprias músicas, tem ideias para fazer músicas, compor músicas, principalmente funk, né? E isso aí acabou
entrando na cabeça da nova geração, né? Então, eles meio que abandonaram, né, as músicas eletrônicas, que era o que a gente tocava para eles ouvir, né? Apegaram mais a esse tipo de música feita aqui no Brasil, mais artesanalmente, abandonando também as gravadoras, né? Eu acredito que seja isso, assim, que tenha feito essa mudança geral na nova geração. Funk está muito em evidência e a música sertaneja, sem dúvida, é a música popular brasileira. Você acha que o nível das músicas caíram, se mantiveram, aumentaram com o passar dos anos? Como você vê essa questão, DJ? Eu acho que as músicas hoje em dia ficou mais viável, né? Todo mundo vai lá e grava um CD, faz um show de sertanejo, e eles acham que todas as músicas são boas, mas muitas vezes não são, entendeu? Acaba que no fim, as bandas mais famosas que fazem sucesso mesmo, né? Mas todas as músicas tocam. Todo mundo tá gravando hoje, todo mundo tá tocando, né? Não sei dizer se caiu o nível ou não, mas assim, é uma discussão muito grande essa sobre esse tipo de música de hoje em dia, né? Além da festa Flashback que você criou junto com os amigos Ederson, Piu Piu e Rodrigo Galvão, você realizou outras festas? Antes de fazer a festa Flashback, a gente fez algumas festas aqui na cidade, né? Acabamos a gente fazer o Niver Beat, que também era uma festa, tipo, feita no aniversário de algum DJ, só que nesse caso a gente tocava as músicas eletrônicas do momento, né? Não era flashback. A gente fez essa festa por alguns anos. Eu acabei fazendo algumas festas, até fiz festa de funk, juntamente com um amigo meu chamado o Júnior Lopes. A gente acabou fazendo festa de funk, teve algum sucesso e tal. Aconteceu algumas edições, né? E eu participava muito da festa da rádio, né? Da 97, viajando aqui pela região inteira nossa aqui, né? Da área 14, da área 18 aqui do Código 18, né? A gente frequentou muito essa festa 97, a gente acabou fazendo muito desse tipo de festa, mas foram mais essas mesmo. Por quais cidades você passou como DJ Bolinha e com alguma festa como a 97 que você acabou de citar? Vamos lá, sim, cidades, acho que eu passei quase todas aqui da nossa região, pelo menos, né? De Marília, Oriente, Pompeia, Quintana, Herculândia, para outro lado aqui Passos, Rancharia, Quatá, João Ramalho, Paraguaçu, Assis. Pro outro lado, vamos virar para cá agora, Iacri, Oswaldo Cruz, Adamantina, Parapuã. Pro outro lado agora, vamos lá, Luisiânia, Queiroz, Penápolis, Clementina, Santópolis da API, Araçatuba, Birigui, já fui tocar em todos esses lugares, cara. Já toquei no Coxim, Andradina, já toquei no Paraná, Cornélio Procópio. Eu acho que é só. São essas mais ou menos, eu acredito. Foi muita cidade. Qual o lugar mais longe que você tocou e qual aquela balada que você não esquece, que você lembra por uma questão de bastante público, ou agitação, ou animação, ela ficou na sua memória e você se lembra com carinho? Olha, eu acho que o lugar mais longe que eu fui tocar, acho que foi Cornélio Procópio. Eu acredito que seja mais longe. Mas assim, eu lembro muito de uma festa que eu toquei em Presidente Epitácio. A balada foi muito forte, agregada a uma tempestade que deu lá, então ficou marcado na minha mente. Essa tempestade que aconteceu foi muito marcante. Eu acho que eu vou lembrar disso aqui, mais ou menos, que eu posso falar agora. Bolinha, algum acontecimento, algo inusitado, engraçado, diferente que aconteceu nesses seus 30 anos de experiência como profissional da noite, como DJ? Uma coisa que marcou muito, assim, que o acontecimento... Eu lembro de uma senhora que caiu na festa e teve que chamar o resgate para salvá-la. Ela não morreu, tá? Só que ela teve que ir pro hospital porque ela machucou a cabeça, tá? Isso ficou muito marcado, porque a festa parou na época, né? E uma outra também que foi muito interessante, você vai lembrar. Lembra que a gente foi inaugurar uma boate em Oswaldo Cruz? Lembro. Em que a boate não tinha alvará? A boate estava rolando, lotada de gente, no auge da sua noite, eis que a polícia chega e manda parar o som. Eu me lembro exatamente desse dia, você tá falando, tô me recordando aqui das coisas mais ainda. Eu peguei o microfone e falei assim, num tom de ironia, fui agradecer a presença da polícia militar que estava lá para preservar a nossa segurança. O policial subiu lá na cabine e falou que se eu pegasse o microfone novamente, eu iria em cana. Acho que foi isso. Você está ouvindo Trocando Ideia. Bolinha, você citou algumas casas noturnas, as mais famosas, mas tivemos também a Luna, Dallas, Santa Aldeia, Vila Madalena. Tivemos também as mais conhecidas, que foram Vitória, Area, Máquina 988, que depois se tornou Café Brasil, Jungle, St. Louis
enfim. Eu passei por todas essas, que se eu não me engano, eu não toquei nenhuma que você falou e agora na Isapit, como é que era o nome? Vila Madalena e Santa Aldeia. Vila Madalena. Santa Aldeia eu fui residente, mas Vila Madalena eu não toquei no Vila Madalena. Mas no Dallas eu toquei uma noite, que não me engano. Lunas também eu toquei alguns dias, mas assim, era só... Eu ia lá, tocava e depois não voltava mais. Voltava só depois de um tempão, assim, né? Não era residente, né? Foi algumas festas lá. Essa época era muito legal, cara. Você mencionou alguns nomes, né? Teve a Fênix, teve o Holiday, e o Degrau, né? Antes do Holiday era Degrau, né? São as casas que eu me lembro aqui. Existia outras, né? Se eu começar a falar aqui, existia o Cambalacho, né? Outras boates que existiam na época aqui. Mas essas aí não era nem... Eu nem tava pensando em ser DJ nessa época. Eu só lembro porque já me contaram. A cidade de Tupã teve uma cena muito rica no que tange à noite, né, Bolinha? Principalmente nessa questão de balada e festas eletrônicas. Inclusive tem um vídeo numa página aqui da cidade com mais de 50 mil visualizações no vídeo da Boate Fênix, um vídeo antigo da Boate Fênix. Isso, esse vídeo saiu acho que ano passado, se eu não me engano, né? O pessoal achou um vídeo aí e subiu pra rede social da inauguração da Fênix em 1991. Inclusive um dos DJs, né, que você podia ver naquela época, que tá naquele vídeo, o Ivan Ribeiro, e tem o DJ Índio, né? Esse DJ Índio, ele tá sempre na nossa festa, prestigiando. E ele gosta muito de ir. E aí o que eu posso dizer? Eu já falei até pra ele isso aí, que eu tenho o maior respeito por eles, né? Porque quando eu tava começando a ser DJ em 1991, os caras já tinham uma boate e estavam tocando, né? Então eu tenho um respeito, uma admiração muito grande por essa galera da antiga, pode-se dizer assim. O Xande é o índio, né, que você acabou de citar, é o DJ Xande e também o Ivan Ribeiro, grandes profissionais que foram referência, então, pro DJ Bolinha e para todos nós DJs que há de se respeitar, como o Bolinha disse, por toda a história que eles construíram aí antes da nossa chegada. Com certeza. Respeito máximo para essas pessoas. E, vamos dizer assim, a gente ouvia falar muito, na época eu não era muito amigo dele, hoje eu sou amigo dele, hoje não, né, faz tempo já, né, mas na época, assim, que ele tava no auge, eu não era amigo dele, que era o DJ Mingo, foi residente lá do Marajoara, clube que a galera frequentava muito no final dos anos 80 e início dos anos 90, né? Muito legal, um nome até hoje citado e cogitado pela história, né? No Marajoara, as músicas eram muito vibrantes, o clube enchia, eu tive a oportunidade de frequentar o Clube Marajoara e realmente era efervescente a noite tupiniquim. Com certeza, o Marajoara, o pessoal lembra muito até hoje, né? Até antes de eu começar a fazer a festa flashback, aconteceu 2 noites lá no Marajoara de festa de flashback, que chamava Boogie Woogie. Até porque estava no auge uma novela que estava rolando na televisão aí, chamava Boogie Woogie, e o pessoal fez 2 festas chamadas Boogie Woogie. E deu muita gente. Por quê? O pessoal achou legal ter que ir numa festa de flashback no antigo Marajoara. Então, funcionou esse esquema. Até no caso, a gente acabou levando uma festa flashback, dessa que a gente faz hoje, lá pro antigo Marajoara, que é o Clube dos Comerciários hoje, onde deu também mais de 500 pessoas. Então, o pessoal, quando fala que vai ter uma festa lá, no antigo Marajoara, o pessoal vai, para poder reviver toda aquela magia daquelas noites dos anos 90. 30 anos de história, fazendo parte da cena e da noite tupaense. Como é que é para você estar passando por gerações? Você com certeza tocou na festa de pais, avós e hoje toca na festa de filhos e netos. Cara, eu só posso agradecer e ficar feliz e honrado. As pessoas me procurarem para fazer uma festa hoje em dia, eu acho muito legal você fazer uma festa e as pessoas pagarem um ingresso, um convite para poder ir lá curtir uma noite que você faz, cara. Eu já toquei em casamento, hoje em dia, já fiz festa de casamento onde depois a filha dele já tá fazendo aniversário, entendeu? Então a gente acaba criando um vínculo com as pessoas e eu só posso ficar emocionado e feliz por ter passado na vida de tantas pessoas e estar, como você também, e estar em tantos álbuns de fotografias espalhados aí pela região inteira. Exatamente, não é fácil se manter em evidência nesse tempo todo, né, Bolinha? Não é fácil não, hein? Com toda essa tecnologia que tá chegando, os DJs mais novos, mais bonitos, mais magrinhos, né? Nós que já estamos velhos, meio velhos, careca, gordo, né? As pessoas ainda querem contratar a gente, então eu só posso ficar feliz e honrado. Bolinha, você citou os novos DJs. Como você vê essa nova geração de profissionais? Os novos DJs vêm com tudo? Olha, cara, eles vêm com tudo sim, cara. Com essa tecnologia,
aliada a um bom nome, né? Porque hoje em dia, eu lembro muito bem dessa história de nome, né? A galera hoje em dia usa muito nome, assim, internacional, um nome em inglês, né? Então, parece que isso aí atrai, assim, essa nova geração, né? Ninguém me conhece pelo nome, as pessoas me conhecem pelo meu apelido. Outra cultura hoje em dia, né? Naquela época os DJs eram um apelido mesmo, né? Até você tinha outro nome, né? Não era Ricardo Costa, né? Você no início era Ricardinho, não era? Ricardinho, RWS também, até pela questão do registro, que eu não tinha o Costa, que meu pai é separado da minha mãe, fui registrado e já tinha passado aí dos 15 anos de idade, e aí houve a possibilidade desse nome artístico Ricardo Costa, mas antes era Ricardo William da Silva. Lembra dos bonés com a plaquinha na frente? RWS? Eu lembro sim, então, tá vendo? Você foi um precursor dessa época de nome composto, né? Porque não se usava muito nome composto nessa época, usava apelido ou um nome só. Você já veio com o seu Ricardo Costa. Depois a galera só usou assim, nome e sobrenome. Tem até uma história engraçada, né? Você sabe dessa história, né? Queriam mudar o meu nome, tirar a Bolinha, porque achavam que Bolinha era um nome antigo, né? Aí queriam colocar o meu nome com o meu sobrenome. Não foi eu que criei, foi outras pessoas aqui, os nossos amigos aqui. Rogério Bala, o Ellison, a galera que mudou pra Guto Barbieri. O engraçado é que foi vendida uma festa, assim. Foi ter uma festa na cidade, onde tinham vários DJs, e o Guto Barbieri tava lá. Tipo, 4 horas da manhã, o Guto Barbieri ia entrar. E essa é a parte engraçada, porque todo mundo ficou lá, curtindo, me viu lá, lógico, né, lá rodando. Na hora que foi entrar o Guto Barbieri, tá lá, eu lá. Na hora que me viram, o pessoal assim, ô Bolinha, é você! Então, naquele dia eu vi que realmente não tem como eu fugir mais do Bolinha, tem que ser Bolinha mesmo, tá marcado. Agora, novos DJs, cara, é muita tecnologia, é controladora, computador, isso aí facilitou muito a entrada dessa galera, né? Os aparelhos têm sincronizador, se o cara tá achando que ele não consegue fazer uma mixagem, ele aperta o sincronismo, que vai ajudar ele na mixagem. Não sou totalmente contra, também não sou tão a favor, mas assim, a tecnologia tá aí para você usar, então você tem que usar. Então eu acho que os DJs novos hoje em dia vêm com muita força sim. Só que tem que ter paciência, tem carisma, né? E ter humildade principalmente, né? Que aí ele vai conseguir chegar onde ele tá almejando. Importante também estudar, conhecer a cena, conhecer os equipamentos, mesmo que você vá usar as novas tecnologias, tem que saber fazer na raça também, né, Bolinha? Claro, tem que saber. O cara tem que, mesmo com a tecnologia, ele tem que tentar tocar um pouquinho no toca-disco. Acho que ele deveria fazer isso. No meio, DJ, ele vai ficar mais conceituado, vamos dizer assim. Mas assim, a tecnologia tá aí para ajudar e a galerinha nova tá usando muito. Você está ouvindo Trocando Ideia. Quais equipamentos o DJ Bolinha usa hoje? Toca-discos, CDJs, controladoras? Eu, hoje em dia, para tocar na festa de casamento ou de aniversário ou balada, se não for flashback, eu uso só minha controladora da Pioneer que eu tenho aqui, juntamente com o meu MacBook, onde ficam as músicas. Também tenho 2 toca-discos da Pioneer. Eu levo nas festas de flashback, que eu faço por aí, porque quando a gente faz a festa de flashback, eu acabo levando disco de verdade para tocar. Uma parte, né? Não todo, né? Mas eu acabo usando disco de verdade. Mas assim, eu tenho guardado aqui nos meus CDJs antigos, eu tenho alguns equipamentos aqui, mas a meu principal é a controladora da Pioneer que eu uso hoje em dia. Quantos discos de vinil você tem? Consegue mensurar? Já chegou a contar? Olha, Ricardo, eu nunca contei os discos de vinil não, mas assim, vamos dizer assim, se cada case que eu tenho aqui, eles caibam 100 discos, né? Eu tenho 3. Eles estão abarrotados. Então só aí são 300. Se eu contar as caixas de laranja, aquelas caixas de fruta, né? Onde tá os outros discos, né? Eu tenho acho que 6 caixas aqui. Se cada caixa dessa caber uns 300, faz as contas agora. Mais ou menos 600 discos? Ou mais. Acho que deve esperar uns 1000 discos, eu acredito. Eu lembro, Bolinha, de uma passagem nossa nos corredores da Rádio Tupã, o Ederson, você, eu e Rogério Bala trocando ideia sobre equipamentos. Porque tal DJ tá tocando com CD, porque o CD não tem nem pitch, é um toca-CD comum. Eis que Rogério Bala vira para nós e diz: ninguém se importa, o público não se importa com que equipamento o DJ tá tocando, se ele tá mixando ou não. O público quer saber de música boa, tocando para ele dançar e se divertir. Sim, com certeza. Isso aí é uma frase muito
usada hoje em dia também, né? Tem pessoas que pensam assim, né? Mas não é não, o equipamento não faz o DJ, né? É a boa música, é o seu gosto, o seu conhecimento musical que vai ditar a galera na festa, não é o equipamento, não. Isso já ficou para trás, com certeza. Bolinha, finalizando essa entrevista muito agradável de fazer, muito gostoso relembrar esses velhos tempos e deixar esse registro até para as novas gerações, para o público e DJs de hoje. Eu pergunto para você, o uso das redes sociais e a importância do marketing na profissão de DJs. Hoje em dia é a ferramenta mais forte do DJ, né? Eu acho que hoje em dia, com certeza, ela é mais forte que o rádio, né? Eu acredito, porque ela entra em muitos lugares, a pessoa tá com o celular na mão, ela pode postar a sua playlist ou uma foto da sua festa, ele vai lá e compartilha no seu Facebook, ou põe lá no seu Instagram, publica no seu status do WhatsApp do celular. Então essa ferramenta, a internet, veio para ficar, para ajudar ainda mais, enaltecer e mostrar o trabalho dos DJs. E a questão do marketing e produções, aquelas fotos produzidas, vídeos, logomarca e todo esse contexto digital ligado ao nome do profissional. Isso aí também está muito em evidência hoje em dia. Os DJs colocam muita fotos bonitas, produzidas, muito bem trabalhadas, né? E isso aí também ajuda, né, na hora de vender o produto dele. Quando uma pessoa comum pega o telefone e olha lá o DJ, assim, olha que legal. É muito bom você investir em marketing hoje, se puder. DJ, você citou aí que as redes sociais estão tendo um alcance até maior que o rádio. Você acredita que o rádio está em declínio? Eu acho que não, cara, porque o rádio, na verdade, assim, hoje em dia, eu acho que no carro, você dirigindo com o seu carro, eu acho que o rádio caiu. Mas assim, ele entra muito forte no comércio, né? Se você der uma volta na rua, na cidade, a galera das lojas estão sintonizadas na rádio. Eu acho que ele perdeu um pouco de força nos carros, onde cada um hoje em dia tem a sua música no seu pendrive lá, né? Então cada um faz a sua rádio. Eu lembro muito bem que quando a gente começou na rádio, né? E a hora que a gente começou já no final do rádio, eu acredito que o rádio foi muito mais forte antes da nossa época. Mas quando a gente começou a ir no rádio, eu lembro que a gente fazia os programas de rádio e mandava a galera se sintonizar, andando no seu carro, e a gente mandava os alôs e o pessoal estava sintonizado no rádio. E hoje parece que não se vê mais isso. Eu, como um bom ouvinte, ainda fico no carro ouvindo rádio. Mas quando eu entro no carro de outras pessoas, eles não estão ligados no rádio, estão com o seu pendrive rolando. Então eu acho que ele perdeu um pouco de força, assim, no carro, sabe? Às vezes em casa também, as pessoas vão ligar a sua música, a sua própria música no pendrive, ou naquelas caixinhas de som onde você conecta o seu Spotify, né? No comércio em si, eu acho que o rádio entra forte, hein? Vieram as novas redes, o YouTube, e tá dividido, né? TV, rádio, redes sociais. Tem essa questão também que nós falamos antes, das músicas estarem muito acessíveis. Então, até a TV tá perdendo um pouco de força hoje, né? A TV aberta, né? Porque hoje tem os seus streamings, né? Aí que você pode assistir os filmes, né? Então até a TV tá sofrendo um pouco com essa nova tecnologia que entrou com força na nossa vida, né? Podcast Trocando Ideia. Finalizando, Bolinha, gostaria que você deixasse para as pessoas que ouviram até esse momento essa sua bela entrevista, as suas redes sociais, o seu YouTube, convidasse as pessoas para estarem vindo para o nicho do DJ Bolinha e fazerem parte aí da rede de amigos e apoiadores do DJ Bolinha. Legal, Ricardo. As redes sociais do DJ Bolinha, é só você colocar no Google, né? DJ Bolinha Tupã, que vai aparecer lá o Facebook, o Instagram e o meu YouTube, que eu estou trabalhando mais agora. Estou tentando colocar mais conteúdo no YouTube nesse momento, que é DJ Bolinha Tupã, ou só DJ Bolinha, você vai encontrar lá a minha cara lá no YouTube. Mas estamos aí, Instagram, Facebook e YouTube. Bolinha, dentro do novo normal, em tempos de pandemia, o que você anda fazendo em casa, já que não dá para estar tocando em festas, e a gente certamente diminui aí aquela dedicação à pesquisa de músicas, atualização de equipamentos, repertório e toda essa parte. O que o DJ Bolinha está fazendo hoje em dia? Cara, com essa pandemia, eu meio que dei um tempo mesmo de ficar pesquisando músicas, não tenho me atualizado muito, mas a gente sempre escuta alguma coisa, né? Mas assim, tão a fundo igual estava quando a gente estava trabalhando, não. Eu acabei meio que organizando meus discos de vinil, tenho abastecido mais o canal do Facebook, então eu tenho feito mais isso, na verdade.
Eu dei uma geral aqui nos meus discos de vinil, que são muitos discos que eu tenho aqui ainda. Então eu tenho feito mais isso. Faz 4 meses que a gente tá nessa pandemia e eu não consegui acabar ainda, porque você vê que o tanto de discos que eu tenho aqui. É o guardião dos discos. Esse é o apelido que vocês me deram há um tempo atrás, é guardião dos discos. Lembro que eu e vários DJs que não davam tanta atenção pros discos de vinil levavam pro Bolinha, toma que o filho é seu. Vocês me presentearam com alguns discos aqui na época e vocês não achavam que era tão legal mais, mas eu sempre fui fã dessa mídia, que é o vinil. Gosto muito e tenho muito aqui até hoje. DJ Bolinha mora em Tupã, está namorando atualmente. Considerações finais, Bolinha, pro seu público e as pessoas que te ouviram até agora. Legal demais, agradeço muito aqui participar do podcast aqui do Ricardo Costa. Fico feliz em poder participar. Minhas considerações são para que a gente passe logo por esse momento de pandemia, esse coronavírus passe logo e que a gente possa voltar ao nosso normal, que vai ser o novo normal, né? Vamos ver como é que vai ser as festas daqui para frente. Torço muito para que a gente volte logo a se encontrar aí nas baladas da vida. Tá certo, esse foi o DJ Bolinha e a gente agradece todos que ficaram ligados aqui nesse podcast, ouvindo um pouco da história da música, da cena e da área de DJs e da noite tupaense e regional. Valeu! Você ouviu Trocando Ideia com Ricardo Costa. Um bate-papo descontraído e bem-humorado sobre assuntos atuais, ou nem tão atuais assim, mas que vale a pena lembrar.